Segundo Samuel 12, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, colocamos a nossa vida, o nosso coração aqui diante de Ti, Pai, reconhecendo que somos pó, reconhecendo que o nosso coração é enganoso e muitas vezes está endurecido a Tua palavra ao agir do Senhor. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor venha sobre nós e nos quebrante, Pai. Não nos permita, Senhor, apenas ter uma compreensão lógica da Tua palavra, mas que na dependência do Teu Espírito, Senhor, busquemos clamar ao Senhor, dizendo: Deus, aplica a Tua palavra à minha vida, Senhor. E que assim o Senhor nos abençoe e vivamos uma vida, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado o capítulo 11, o capítulo 12 da segunda carta de Samuel, percebendo os descaminhos do nosso coração, percebendo como o nosso coração se perde quando ele perde Deus de vista, percebendo de forma muito clara, pelo que nos diz a palavra do Senhor, como é fácil a condenar Davi ou condenar o outro, quando deixamos de perceber que o nosso coração tem o mesmo potencial. É incrível que não aconteceu apenas com Davi ou com determinadas pessoas que conhecemos, mas esse caminho ou esses descaminhos, esse passo ou esse coração enganoso que se apressa para o mal, ele está em nós também. Nosso coração, segundo a palavra de Deus descreve, é desesperadamente corrupto, é enganoso. E sobre tudo que nós devemos guardar, Provérbios 4, 23 diz, nós devemos buscar guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pensando nisso, nós vimos aqui que Davi, ele perdeu Deus de vista. Davi perdeu a alegria da salvação, mas Davi estava com o coração tão enganado que pensava estar tudo bem.
Davi esquece da sua vocação, não indo à guerra. Davi fica como um turista passeando no palácio. Davi, então, ele comete adultério com Batseba. Ele tenta encobrir depois esse adultério, tentando um jeitinho agora para que Urias voltasse da batalha, para que Urias tivesse relações sexuais com sua esposa, e para que no final ele pensasse que o menino era dele, que o filho era dele. Davi, vendo que não conseguiu isso, ele arquiteta ainda um plano pior. Ele embebeda Urias, tenta mais uma vez, assediando Urias para que ele desça a sua casa. Urias não vai, e agora ele piora ainda mais a situação, quando ele escreve uma carta sentenciando Urias à morte, e Urias vai então como portador dessa carta, entrega a Joabe, é posto na frente da batalha e é morto ali na batalha. Quando o mensageiro vem então a Davi, nós vimos isso também semana passada, Davi ainda está com o coração tão endurecido que Davi não se compadece, pelo contrário, Davi anima o mensageiro e manda que este anime também a Joabe, porque a espada devora tanto este como aquele. Davi então, ele permanece com o seu coração endurecido, Davi permanece com o seu coração embrutecido, de alguma forma um coração frio, que perdeu Deus de vista, age exatamente assim, ele vai de mal a pior, é um abismo chamando outro abismo, é a frieza que toma conta da mente, e coisas como nós vimos na carta de Tiago, que antes eram inconcebíveis, coisas que eu olhava e dizia assim, jamais eu participarei de tal coisa, a cobiça do coração que nos atrai e seduz, que gera essa ilusão, justifica o pecado, e de alguma forma o meu coração passa a aceitar uma mentira como sendo verdade. Nós finalizamos então semana passada, aqui no domingo pela manhã, pensando numa realidade que o nosso século vive. Pastor Sávio pregou sobre isso no retiro de líderes que nós tivemos no primeiro semestre, falando sobre a vitimização que acontece hoje na nossa sociedade. E de fato, John MacArthur, nós falamos isso semana passada também, no seu livro Sociedade Sem Pecado, ele trata essa vitimização que aponta para todo e qualquer pecado agora, para qualquer mal do coração do homem, como sendo uma espécie de doença, tornando o homem então quase que um ser inimputável, porque ele está doente, porque ele não é um ladrão, mas ele é um cleptomaníaco, porque ele não é um viciado, porque ele é um viciado, é alguém que precisa ser tratado, e não um pecador que tem uma tendência desgraçada no coração para se satisfazer na pornografia ou em qualquer outra coisa, e que não se satisfaz em Deus. Passamos então a considerar como essas coisas como sendo uma espécie de doença, uma espécie de transtorno, e não tratamos biblicamente como pecado. E nós veremos aqui no capítulo 12, o caminho que Deus percorre agora para alcançar o nosso coração, para trazer o nosso coração de volta, para alcançar o coração de Davi. Não porque Davi era precioso, ou porque Davi era um homem que Deus olhava e dizia assim, olha, eu não posso perder, mas porque Deus olhava para Davi e dizia assim, olha, eu vou restaurar a minha glória, esse homem é meu, eu tenho aliança com ele, e eu tenho aliança com esse povo, e esse homem é chefe sobre esse povo, e por causa dessa minha aliança, e por causa da minha glória, eu vou restaurar o coração de Davi. E Deus vem então até Davi, e Deus usa um homem chamado Natã, como nós lemos aqui no capítulo 12, para alcançar, ou para chegar junto a Davi, e trazer o coração de Davi de volta. Natã era um profeta do Senhor, Natã era um homem usado por Deus, Natã era um homem experimentado na palavra, era um homem que ouvia a Deus. Irmãos, eu penso que nos nossos dias, nós precisamos de Natãs também, porque há uma infantilidade muito grande nos nossos dias, gerada eu não posso confrontar ninguém, o politicamente correto, ou cada um tem o seu caminho, ou cada um faz as suas escolhas. Olha, quem sou eu para chegar e repreender o meu filho? Quem sou eu para, de alguma forma, punir o meu filho por algum pecado na vida dele? Na verdade, eu posso estar encurralando o bichinho. Na verdade, eu posso deixar ele um ser completamente afastado de Deus, ou eu não posso pressioná-lo porque vai ser pior. Irmãos, nós precisamos de Natã dentro das nossas casas. Nós precisamos de Natãs dentro dos ministérios. Nós precisamos de Natãs discipulando adolescentes, discipulando jovens,
discipulando crianças. Nós precisamos de Natãs. Homens experimentados, conhecedores de Deus, conhecedores da palavra de Deus, que são vocacionados por Deus para o serviço e que vão aonde Deus os manda e falam aquilo que Deus os manda falar. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, eu peço que, por favor, você abra a sua Bíblia lá. A partir do versículo 11, o apóstolo Paulo, e entenda que Paulo aqui, quando ele fala de apóstolos, de profetas, ele não está dando sequência a um ministério profético do Antigo Testamento, como era no Antigo Testamento, nem tampouco está dizendo que nos nossos dias existem pessoas que são vocacionadas e ungidas para ser apóstolos, ainda que se levantem tanto nos nossos dias, por conta dessa guerra de poder que se intitula em apóstolos. Não existem apóstolos como no Novo Testamento, como os de Cristo, vocacionados pelo próprio Jesus, para esse ministério nos nossos dias. Entretanto, existe o dom apostólico, o dom do serviço dentro do corpo de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, então, a partir do versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, ele passa a dizer o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Pense bem comigo agora. Homens maduros que são vocacionados por Deus, mulheres maduras que são vocacionadas por Deus. E eu não penso aqui em maturidade como sendo apenas no fator idade, mas eu penso em maturidade aqui, gente que é experimentada na palavra de Deus, gente que conhece a Deus, gente que anda com Deus, gente que tem intimidade com Deus e que passa a participar dessa vocação de forma ativa agora dentro do corpo de Cristo. Essas pessoas são usadas por Deus dentro do corpo para o aperfeiçoamento dos santos, irmãos. A palavra aperfeiçoar aqui, ela traz a ideia daquele esmeril, ou de um metal muito forte que ele consegue raspar alguns aspectos de uma rocha bruta e que se torna num belo diamante depois. Ou seja, tudo aquilo que é casca, tudo aquilo que é desnecessário é arrancado por esse objeto, é arrancado por esse instrumento. E aí depois você tem um diamante precioso. É como se Deus estivesse levantando pessoas e chamando essas pessoas para serem usadas por Ele para o aperfeiçoamento dos santos. Mas esse aperfeiçoamento não gera uma vitrine, não gera apenas algo que está muito bonito e está posto num local estático, mas leva também essas pessoas, e se você segue o versículo 12 comigo, para o desempenho do seu serviço. Esse amadurecimento que Deus tem dado a tantos aqui dentro, ele serve para que você seja usado ou se deixe usar por Deus, para que outras pessoas passem a desempenhar esse serviço no corpo de Cristo, passem a desempenhar a sua função também como corpo, para que haja edificação. Irmãos, eu acho isso tremendo. Se você abre a sua Bíblia também, lá na carta que Paulo escreve a Tito, o apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 2, por exemplo, sobre as mulheres idosas, sobre os homens idosos. Veja só o capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te padrão, pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade alguma que dizer a nosso respeito. Irmãos, a recomendação é que os mais velhos se deixem usar por Deus. Quantos casamentos estáveis nós temos hoje em dia? É tão bonito quando alguém chega e diz assim: olha, eu estou comemorando 50 anos de casado.
30 anos de casado, 40 anos de casado. Claro que passamos por crises, mas, irmãos, esse número de pessoas que chegam a esse tempo de casamento nos nossos dias é um número pequeno, é uma minoria. E nós temos muitas mulheres maduras que chegam nesse tempo, que passaram por lutas, por aflições, homens que sabem, são experimentados na palavra e que sabem muito bem o que é um relacionamento conjugal, mas nós não instruímos os mais novos, nós não damos essas instruções. Muitas vezes o nosso ministério acaba como sendo um fim em si mesmo, ou como sendo apenas distração ou diversão, quando nós poderíamos estar sendo usados pela palavra de Deus para instruir os mais novos, para discipular os mais novos. Quantos jovens de repente olham e dizem assim: não, mas eu vou estar mais indo para acampamento com adolescente, eu vou estar mais me envolvendo com isso. Irmãos, nós que somos mais jovens, nós olhamos para eles e muitas vezes queremos virar uma página da nossa vida, e esquecemos que um dia jovens fizeram isso conosco, e nos tornamos agora irresponsáveis para com a vida deles. Dizemos assim: não, deixa que eles se virem, e pensamos que programação com adolescente é festinha e diversão também, quando não é. Existe um número de adolescentes ávidos por aprender a palavra de Deus, por pessoas que discipulem, por jovens recém-casadas, ou por jovens que já entraram na universidade, que andam com Deus, que amam a Deus, e se dispõem agora também a discipular esses adolescentes. Da mesma forma, se nós olhamos para Deuteronômio capítulo 6, falta Natã dentro da nossa casa, em nós, entenda o que eu estou dizendo, não estou dizendo que a gente vai incorporar Natã, mas falta-nos a maturidade para discipular os nossos filhos, andando pelo caminho, assentados em nossa casa, seja onde for, discipular, abrir a palavra de Deus, ensinar os nossos filhos, não só no culto doméstico, irmãos, mas quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos levando eles nas escolas, quando nós estamos de alguma forma participando de alguma coisa com eles, a oportunidade de mostrar Deus em meio a essas circunstâncias. Nós perdemos isso de vista. Mas Natã foi um homem levantado por Deus, separado por Deus, e Natã não abre mão da sua vocação. Natã vai até Davi, sabendo que Davi é o rei. Natã não fica amedrontado com isso, porque Natã é profeta de Deus, é boca de Deus, é alguém que vai falar de algo chamado palavra de Deus, e é exatamente isso que Natã faz. Se você olhar comigo o versículo 7, você vai perceber que o instrumento ou o método que Natã usa não é baseado em achismos. O que Natã fala a Davi não é baseado em algo segundo o coração de Natã. Natã não chega para Davi para dizer assim: olha, Davi, eu penso porque eu olhei algumas estatísticas aí, porque eu estive analisando o mercado, porque de alguma forma eu parei para pensar e eu me aconselhei com o outro ali na rua e eu vim dizer algo a você aqui. Natã não está baseando o seu discipulado ou a sua fala com Davi nesse momento em cima daquilo que diz o coração dele, em cima do que as pessoas simplesmente comentaram, ou baseado em achismos, ou tendências. Natã chega para Davi e diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Hebreus no capítulo 4 diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que é apta para discernir os pensamentos, as motivações do nosso coração. E as motivações, irmãos, é algo que muitas vezes nós não conhecemos, ou passamos batido por elas, ou muitas vezes até tentamos justificar com outras coisas que sofremos, mas Deus conhece as motivações do nosso coração, muito mais do que as palavras, muito mais do que os atos externos. Deus conhece com profundidade o nosso coração, porque foi Ele quem nos criou. Se você olha o Salmo 139, o Salmo de Davi, você vai perceber que Davi se coloca exatamente assim diante de Deus: Senhor, tu sondas e conheces o meu coração, sabes o que me leva a sentar, o que me leva a levantar, o Senhor sabe todos os meus caminhos. Por que é que eu estou assentado agora? Deus sabe, não é simplesmente por um ato litúrgico, mas Ele sabe como está o meu coração,
Ele sabe o que é que eu estou sentindo pelo fato de estar aqui. Ele sabe o que é que está passando aqui dentro. Deus sabe, irmãos. Deus sabe. Então, quando Natã se aproxima de Davi, Natã chega à presença de Davi para dizer: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Assim diz o Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, abra lá, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte, abra lá, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós, o que, irmãos? A palavra de Cristo. Perceba, não é habitar de qualquer forma, não é tem alguns versículos guardados na sua mente, mas é habite ricamente em vós, ou seja, seja a palavra de Deus abundante em vós. Algo que não é só um conhecimento de conceitos, algo que não é só um conhecimento moral, mas é Cristo habitando no seu coração, é esse relacionamento pulsante com Deus no seu coração, que vem por meio desse conhecimento da palavra, não vem por meio de coisas que a gente vive ouvindo por aí desses pregadores televisivos, irmãos, não vem por meio de muita coisa que a gente ouve por aí nos aconselhamentos e nessa psicologização da sociedade, mas vem por meio dessa habitação da palavra de Deus no meu coração, dessa fé que de fato é viva e que se manifesta de forma prática agora na minha vida, mas que tem base na palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aí você faz o quê? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja só, a instrução e o aconselhamento, a confrontação, ou qualquer coisa desse tipo, a exortação, ela deve ser feita com base na palavra. Se você folhear aí mais algumas páginas da sua Bíblia, você vai chegar lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14, você vai encontrar Paulo aconselhando a Timóteo, em sua última carta, Paulo está exortando Timóteo a permanecer firme naquilo que ele aprendeu desde criança, que é a palavra de Deus. Veja só, 2 Timóteo 3, a partir do 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mais à frente, no capítulo 4, ele vai dizer que Timóteo deve pregar essa palavra, deve ensinar essa palavra, deve insistir a tempo e fora de tempo, porque como nos nossos dias, assim era nos dias de Timóteo também, nós vivemos num tempo onde as pessoas não suportam a exortação que tem base na palavra de Deus. As pessoas olham para isso e dizem assim, não, isso é radical demais, isso é pesado demais, olha, isso depende da sua interpretação. As pessoas, como se sentindo coceira, um comichão nos ouvidos, elas querem se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo aquele mal que habita no coração do homem e que tenta arrastar a vida inteira do homem agora, para que ele seja uma espécie de Deus na terra, autônomo, independente, estabelecendo a sua própria caminhada. Esses homens sentem essa coceira no ouvido, e aí é muito melhor eu viver numa perspectiva de pregações de autoajuda, onde eu saio dali me sentindo bem, onde eu saio dali dizendo assim, olha, eu abasteci o meu tanque para rodar a semana inteira. Irmãos, essa é uma perspectiva completamente errada. Natã, quando se aproxima de Davi, Natã se aproxima para dizer a Davi, assim diz o Senhor. Natã traz a Davi a palavra do Senhor. Natã está revelando a Davi a vontade do Senhor. E é por meio da palavra do Senhor que o nosso coração é quebrado. Se nós olharmos João 17, na oração sacerdotal de Jesus,
Jesus olha ali, orando ao Pai e pensando também nos seus discípulos. Ele está orando ao Pai, dizendo: olha, que eles permaneçam firmes na palavra. Eu dei a eles a tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, é por meio da palavra de Deus. Se você quiser uma lição para hoje à tarde, leia o Salmo 119, 176 versículos, uma bênção, irmãos. Um momento de reflexão profunda, onde você vai ver ali o valor da palavra de Deus. Eu li essa semana um comentário de alguém que não é evangélico, é um filósofo católico, e ele estava falando que os evangélicos deveriam repensar essa questão da palavra de Deus, porque há uma bibliolatria nos nossos dias. E ele dizia que seria muito mais fácil nós afirmarmos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas nós não podemos afirmar isso, porque não é só a palavra de Deus, mas é toda essa escritura que é a palavra de Deus. Nós não podemos ser conduzidos por exortações meramente humanas, ou visões meramente humanas, porque tanto a tradição quanto o Papa, eles servem como sendo palavra de Deus também. E nós não consideramos isso, irmãos, por um simples fato: o coração do homem é enganoso. O que Deus tinha para nos ensinar, e tudo aquilo que Deus usa para tratar o nosso coração, para nos apresentar a Cristo, para nos apresentar a redenção e a vida eterna, estão contidos na palavra de Deus, nos 66 livros que nós temos aqui na nossa Bíblia. E Deus usa essa palavra para restaurar o nosso coração. O Salmo 19, Davi fala sobre isso, que a palavra do Senhor restaura a alma, que a palavra do Senhor dá sabedoria aos simples, que a palavra do Senhor é mais doce que o mel e o destilar dos favos, que é desejável, e é por meio dessa palavra que o nosso coração é exortado, é confrontado, é admoestado a voltarmos para o Senhor. Nós temos nos treinamentos aqui na igreja, existem grupos de treinamento para casais, para que eles liderem grupos, para que eles sejam crentes no mundo, para que eles espelhem no mundo a vida de Cristo. Nós temos treinamentos para jovens aos sábados, temos treinamentos para adolescentes durante a semana. Irmãos, o que se faz nesses treinamentos não é outra coisa a não ser se debruçar e estudar na palavra de Deus. Não é outra coisa. As próprias experiências ministeriais que nós temos, como acampamentos, viagens missionárias, ou qualquer outra coisa, ou retiro que fazemos, eles não surgem como uma espécie de programação, porque eu preciso satisfazer uma agenda, ou porque eu preciso dar algum espaço para o meu filho estar na igreja e não estar no mundo. Irmãos, tudo isso é uma espécie de muleta que quebra e que derruba no futuro. Mas quando nós embasamos a nossa vida na palavra de Deus, quando paramos para estudar a palavra de Deus, irmãos, estamos edificando a nossa vida sobre uma rocha. Jesus, quando conclui o Sermão do Monte, ele conclui dizendo exatamente isso: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é como um construtor imprudente, que foi e edificou a sua casa sobre a areia, e quando vem a tempestade, quando vem a provação, a casa desaba. Mas aquele que ouve e que põe em prática, Tiago fala sobre isso também, no capítulo 2 da sua carta, o prudente, o homem prudente, que não só crê, que não só ouve, mas que passa a aplicar aquilo na dependência do Espírito na sua vida. Jesus vai dizer que ele é um construtor prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, quando vem a tentação, quando vem a provação, quando vem os conchavos desse mundo, quando vem as negociatas desse mundo, a pessoa permanece firme, não se curva diante desses ídolos, não abre mão da sua vida com Deus, não passa a viver no mundo como uma espécie de turista. Nós citamos a W. Tozer aqui, quando ele disse que o mundo não é um parque de diversões, mas é um campo de batalha. Urias tinha essa consciência. Israel está no campo de batalha, a arca está em tendas no campo de batalha, Joabe está no campo de batalha. Como eu posso simplesmente ir para a minha casa e deitar com minha mulher? Irmãos, precisamos ter essa consciência, irmãos. Nós não estamos aqui a passeio, ainda que Deus nos dê a oportunidade de desfrutarmos tantas coisas aqui, mas essas coisas não são o fim. Nós estamos aqui, nós somos chamados por Deus
para servirmos a Deus nesse mundo, tanto no corpo de Cristo, que é a igreja, quanto nesse mundo também. Se nós estamos fora dessa perspectiva, irmãos, precisamos pedir que Deus sonde o nosso coração e, de forma muito clara, vermos a nossa vida diante da palavra de Deus, para não sermos enganados, pensando que somos aquilo que nós não somos. Davi vai então até Natã vai então até Davi e confronta Davi com a palavra do Senhor. Versículo 9, Natã diz: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. O coração de Davi agora é revelado. O coração de Davi agora está exposto. Deus sabe, Deus conhece aquilo que Davi fez no oculto, aquilo que Davi pensava, não, ninguém está... Lembram lá daquilo que nós citamos na semana passada, os ateus práticos do nosso dia? Que na teologia tem tudo muito bem fundamentado na mente, mas na prática vive como um ateu. Crê na soberania de Deus, mas na hora do desespero fica pirado, fica pensando, meu Deus, e agora? Fizeram contra mim, que é que eu devo responder? Vou brigar com fulano de tal, com cicrano de tal, porque foram eles que armaram, e duvida da soberania de Deus. Passam a dizer que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, mas quando estão lá, no secreto, vivem uma vida como se Deus não existisse. Ateísmo prático dos nossos dias. E aí, irmãos, quando Davi ele é confrontado, a resposta de Davi, a confrontação da palavra de Deus, perceba no versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Abra sua Bíblia lá no Salmo 51. Salmo 51, nós temos aqui na introdução dele, é o mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver possuído Batseba. É exatamente nesse confronto que Natã faz, por meio da palavra de Deus a Davi, que Davi confessa e que Davi então passa a escrever esse salmo, a cantar esse salmo como sendo confissão do seu pecado. Veja só o que é que Davi diz, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meus irmãos, há algum tempo nós estávamos vendo um coração completamente endurecido, e nós vemos agora um coração quebrantado diante de Deus. Hoje em dia, quando a gente confronta uma pessoa,
essa caminhada de vitimização não é só acolhida pela pessoa. Muitas vezes é acolhida por amigos mais próximos, muitas vezes é acolhida também pelos pais, que passam a olhar e dizer assim: por que fizeram isso com o bichinho? Ele é tão bom, ela é tão gente boa, tem uma caminhada tão bonita. Olha, estão maltratando, estão indo além daquilo que se poderia fazer, estão sendo radicais. Irmãos, o Senhor Jesus nos ensina: se o irmão pecar, vai lá entre ti e ele. Se ele não se arrepender, chame testemunhas, para que se estabeleça toda a verdade. Se ele não se arrepender, leva-o à igreja. Se não se arrepender, considera-o como gentil e publicano, ou seja, como gente que não conhece a Deus. Irmãos, nós não podemos tratar pecado e pecadores como vítimas. Todos nós somos. E nós precisamos ser confrontados com a verdade, irmãos. Em amor, mas precisamos. E quando essa confrontação existe, não deve, de forma alguma, e nós devemos muito pedir a Deus que guarde o nosso coração, a pegarmos as pessoas e a vitimizarmos as pessoas de tal forma, a torná-las intocáveis, ou colocá-las dentro de uma redoma, ou muitas vezes até sentir a dor do outro. Não, eu não vou expor, eu não vou confrontar, eu não vou levar à igreja, eu não vou levar ao conselho, eu não vou tratar seriamente com isso. Nós não podemos agir assim, irmãos. Hoje em dia a gente fala muito na questão do amor, não, mas nós devemos amar o próximo. Mas quando Jesus resume esses mandamentos, Jesus diz: ame a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nos apropriamos de um caminho que é o caminho de Deus para amar o próximo. Jesus, por exemplo, quando aquele jovem rico se aproxima dele, e Jesus está tratando com ele naquele momento lá, o que Marcos, lá no capítulo 10, versículo 17 ao versículo 22, nos diz, é que Jesus, amando, lhe disse. E aí algumas pessoas dizem assim: poxa, como é que Jesus amou e deixou que aquele jovem fosse embora? Mas o fato de Jesus amar tem a ver com dizer a verdade. Porque quando Jesus ama, Jesus diz a verdade. E a verdade que Jesus diz àquele jovem é: só uma coisa te falta. Vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, então você vem e me segue. Jesus conhecia muito bem o coração daquele homem, irmãos. Jesus sabia muito bem das motivações e da religiosidade que estava no coração daquele homem. E das tentativas daquele homem de se justificar por meio de suas obras. E Jesus confronta o coração daquele homem com a verdade. Jesus diz assim: olha, vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres, e aí você me segue. Aquele homem se entristece, fica encolerizado e sai da presença de Jesus. Meus irmãos, se nós amamos as pessoas de fato, se você como pai ama de verdade o seu filho, você tem que confrontar o seu filho com a verdade. E a verdade é da palavra de Deus. Não é simplesmente a verdade dos fatos. Não é simplesmente com base nas circunstâncias, mas é segundo a palavra de Deus. Ontem apareceu lá numa rede social um show que vai ter aqui em Recife ano que vem. E eu percebi que muitos adolescentes da igreja estavam confirmando presença naquele show. Parei, orei, coloquei uma mensagem para os líderes de grupo, porque alguns também estavam confirmando presença. Eu disse assim: olha, repensem a caminhada de vocês, que é uma escolha que vocês têm a fazer. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Escolham a quem vocês querem servir. Depois alguém chegou para mim e disse assim: você pode colocar textos que falem sobre isso? Eu disse: posso. Tem uma enxurrada de textos que falam sobre isso. Nós colocamos os textos, e graças a Deus, muitos deles disseram assim: obrigado, obrigado. A gente às vezes fica com o coração dizendo assim: poxa vida, eu tenho que de alguma forma ter um jeitinho, isso e aquilo, ou tentar
maquiar ou tentar fazer alguma coisa, não, irmãos. O que restaura o coração, o que restaura a alma, é quando nós confrontamos, demonstrando assim o nosso amor pelas pessoas, com a palavra de Deus. É isso que Deus usa. Quando Davi ele é confrontado, Davi não se faz de vítima. Davi não se faz de coitadinho. Quando Davi é confrontado, a resposta que vem agora nos lábios de Davi é: pequei contra o Senhor. Quando Davi escreve o Salmo 51, então, relatando, rasgando o seu coração aqui, diante de Deus e para mim e para você também, que conhecemos hoje o Salmo 51, nós vemos aqui Davi dizendo isso: pequei contra ti, versículo 4 do Salmo 51, e contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Irmãos, todo pecado, antes de ser contra qualquer pessoa, ele é pecado contra Deus, ele é pecado contra a santidade de Deus. Isso é viver uma vida de fé e de verdade, irmãos. Quando nós pecamos, nós olhamos dizendo assim: como pude fazer isso ao Senhor? Quando José é confrontado ali naquele momento pela esposa de Potifar: deita-te comigo, e ela vai tentar agarrar José à força, José diz a ela: como eu poderia fazer tal coisa contra o Senhor e contra o meu senhor Potifar? Ele tem essa consciência de que o pecado dele, que se ele ali escorregasse, se ele tivesse um relacionamento íntimo com a mulher de Potifar, seria pecado primariamente contra Deus. Irmãos, isso acontece com gente que é convertida, isso acontece com gente que anda com Deus, isso acontece com gente que está percebendo Deus no seu caminho, muito mais do que percebendo as pessoas, muito mais do que percebendo o pastor da igreja, o conselho da igreja, ou a própria igreja, está percebendo Deus, está olhando e está dizendo assim: pequei contra ti, e contra ti somente, que trata seriamente o coração com Deus, irmãos. Davi, ele confessa isso agora diante de Natã, diante de Deus: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele confessa quem ele é, ele não está se enganando, ele não está buscando meios ou articulações para dizer assim: olha, estão sendo duro demais comigo. Ele não se faz de vítima, irmãos, ele assume quem ele é diante de Deus, e assume quem ele é diante de Natã. Irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando confrontado pela palavra de Deus, quando repreendido pela palavra de Deus, ele se humilha diante de Deus, irmãos. Ele percebe quem ele é diante de Deus, e ele trata o seu coração diante de Deus. Há muita aparência de maturidade muitas vezes, há muita aparência, e é religiosidade, porque homens e mulheres, quando são tratados por Deus, se humilham diante de Deus, reconhecem o Senhor, reconhecem o seu pecado diante do Senhor, e oram ao Senhor. Davi diz assim ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi sabe que só Deus pode fazer isso nele. Davi sabe que não é por meio das suas obras, ou por uma vida religiosa, mas só Deus pode criar em nós um coração puro. Só Deus pode tirar esse coração de pedra e pôr dentro de nós um coração de carne. Só Deus pode de fato nos sustentar e nos guardar, e Davi está reconhecendo isso aqui diante de Deus: restitui-me a alegria da tua salvação. Qualquer prazer ou qualquer caminho aparentemente bom que o diabo aponte para nós, ou que o nosso coração tenha que apontar ou aponte para nós em algum momento, irmãos, esses caminhos são caminhos de morte. Deus olha para mim e para você e diz: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. A vontade dele, irmãos, é que sejamos entregues. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz isso: como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional. Que não nos conformemos ou não tomemos a forma desse século,
mas que a gente prossiga sendo transformados por essa renovação da nossa mente por meio do Evangelho de Cristo, para que assim a gente possa experimentar na nossa vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus não são circunstâncias ou mudanças que eu tanto quero que aconteçam, e eu agora vejo acontecendo. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus é um coração entregue no altar do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma vida que se arrepende. A palavra que Davi usa aqui é que os ossos dele foram esmagados. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Nós lemos no início do culto o Salmo 32, que é um salmo de Davi também, e Davi fala sobre isso. Enquanto eu calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos. Eles, é como se fosse literalmente um processo de osteoporose acontecendo ali. Os ossos quebrando, a dor dilacerando, o pecado dói, irmãos. No coração daquele homem, daquela mulher que anda com Deus, o pecado não é simplesmente um amigo de convivência, mas o pecado causa dor, ainda que durante algum tempo a gente não perceba isso. Quando a palavra de Deus nos confronta, assim como aconteceu com Davi, nós vemos o mal do nosso pecado contra Deus, nós percebemos a maldade do nosso coração, porque Deus está expondo essa maldade, e aquilo nos faz sofrer. Às vezes eu me preocupo muito em acampamentos, ou até nos cultos mesmo, porque nós somos muito rápidos nos apelos. E, irmãos, às vezes o responder a um apelo, a gente responde como que um constrangimento ou alguma coisa que aconteceu ali, veio aquele remorso na minha mente. Mas se de fato houvesse arrependimento, irmãos, eu creio que nós oraríamos como Davi orou, o Salmo 32 e o Salmo 51. Sofrendo, sentindo as dilacerações do pecado na nossa própria carne, no nosso coração. Porque pecamos contra Deus. E porque sentimos a mão de Deus dia e noite pesando sobre nós. Mas saímos, e como Casting Crowes diz, aquela distância entre o altar e a porta é a distância do tropeço. Porque saímos para viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Não paramos para refletir. Não paramos para pensar os nossos pecados. Não paramos para sofrer. Não paramos para olhar e dizer assim: Deus, eu sei o potencial de destruição que há dentro de mim. Não choramos por isso. Saímos para viver a nossa vida. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Assim como Davi, que Deus encontre em nós homens e mulheres segundo o seu coração. Não porque não pecam. A palavra de Deus vai dizer, primeira carta de João, capítulo 1, se nós dizemos não pecar, nos fazemos de mentirosos, e a palavra de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João também fala da diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos do maligno andam de mãos dadas com o pecado, ainda que dentro das igrejas. Andam de mãos dadas com o pecado. São amiguinhos ou bichinhos de estimação. Mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive. Tropeçou, caiu, machucou, sofreu as dores, se arrepende diante de Deus, clama a graça de Deus, levanta e caminha para a glória de Deus. Como Jesus disse àquela mulher: vá e não peques mais. Jesus nos deu, irmãos, a armadura do Espírito. Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, para que nós pudéssemos resistir ao pecado e ao dia mau. Se nós clamarmos a Deus, nós temos a plena convicção de que os ouvidos de Deus não estão tapados e que Deus pode nos socorrer. Que não nos veio tentação que não fosse humana, Deus providencia o escape.
não há então qualquer justificativa para vivermos deliberadamente no pecado, ou para andarmos pecando. Precisamos aprender a tratar seriamente com o pecado. Precisamos assumir, nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, diante de Deus, dizendo: Deus, eu pequei, Senhor, eu pequei contra Ti, fiz o que era mal perante os Teus olhos, portanto serás justo no Teu julgar e no Teu falar. Que Deus então nos abençoe, irmãos. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, enquanto calamos os nossos pecados, Pai, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa vida adoece, porque a Tua mão pesa sobre nós. E é tão bom saber, Pai, que esse peso da Tua mão é redentivo, Senhor. Porque o Senhor disciplina todo aquele a quem o Senhor ama e recebe como filho. Obrigado porque na disciplina do Senhor nós percebemos a Tua graça. Na justiça do Senhor nós percebemos o Teu amor. Na ira do Senhor nós percebemos a justiça da cruz de Cristo, que nos abraça, Pai, e que nos faz desfrutar de uma paz que excede a todo entendimento, quando somos restaurados e percebemos, Pai, o Teu cuidado sobre nós. Senhor, se há alguém aqui, Pai, que está vivendo deliberadamente no pecado, que não tem tratado seriamente com o pecado e professa ser Teu filho, Deus, converte o coração, Senhor, revela os pecados, confronta o coração, usa Natãs aqui no nosso meio, Senhor, para confrontar os filhos em casa, para conduzirem o casamento segundo a palavra do Senhor. Deus, o Senhor nos deu a Tua palavra, Pai, e tenha misericórdia de nós, porque somos tantas vezes tão negligentes com ela, Senhor. Abrimos mão, Pai, desse caminho bendito que o Senhor nos deu, por tantas outras distrações, Pai, e nos perdemos, porque o nosso coração esfria, abandonamos a oração, e passamos a viver, Pai, como incrédulos nesse mundo, desprezando a Tua presença, desprezando a Tua palavra, desprezando tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós naquela cruz, Pai, desprezando os nossos irmãos, não examinando a nós mesmos e participando da ceia, Senhor, como se fosse um evento qualquer, um rito litúrgico, e assim muitos têm morrido, muitos têm adoecido, por não considerarem o corpo. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós clamamos tanto, Senhor, por um derramamento do Teu Espírito. Nós cremos que o Senhor derrama água sobre o sedento. Por isso, Pai, gera essa sede, não pelo pecado, mas pelo Senhor no nosso coração. Para que a gente viva, Pai, como Davi ora, com a alegria da Tua salvação restaurada dentro de nós, caminhando e vivendo para a Tua glória, Senhor, quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, nos alcance, Pai, por amor do Teu Filho, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.